Amado Senhor, nós oramos agradecendo porque Tu tens iniciativa em relação à nossa vida. Tu nos ama primeiro, nos chama, antes que nós pudéssemos sequer pensar em Te procurar, Tu também nos chama pelo Teu Evangelho. Te agradecemos pela Tua eleição, que nos elegeste antes da fundação do mundo, também partiu de Ti. A preeminência e a vontade, Senhor, sobre todas as coisas, de nos querer ao Teu lado por toda a eternidade. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo amor que o Senhor nos mostrou no nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele sofreu as nossas dores e foi pendurado numa cruz. E nessa cruz do Calvário, Ele sofreu a ira do Pai Eterno sobre Ele e ressuscitou depois para a nossa justificação. Agradecemos, Senhor, porque temos essa esperança, e essa esperança nos alegra. Dê-nos, Senhor, um coração abrandado e agradecido a Ti, para que a gratidão a Ti, pela Tua graça em nós, promova a possibilidade de nós dizermos não ao pecado e nos abraçarmos a Ti sem distração alguma. Agradecemos por tudo e pedimos agora especialmente pelo nosso querido pastor Wilson, para que ele nos traga uma palavra, que ele seja realmente envolvido e abençoado pela Tua palavra e que proteja realmente a todos nós com o conhecimento da Tua vontade, porque debaixo e dentro da Tua vontade, debaixo da Tua graça, nós temos paz e realmente vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós iremos hoje à noite dar sequência àquilo que temos estudado nos últimos domingos, que é o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Esperar os irmãos abrirem. Amém? Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Amém? Então tá bom. A partir do versículo 18, diz assim: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Apenas até aqui. Que o Senhor nos abençoe em sua palavra. Amém? Meus irmãos, no domingo passado, no texto anterior, nós começamos a falar sobre a oração, da vida de oração do apóstolo Paulo. Na verdade, há 2 domingos atrás, nós falamos sobre a vida de oração do apóstolo Paulo e terminamos no domingo passado, né? E hoje nós veremos a conclusão da segunda oração de Paulo, aqui no capítulo 1 de Efésios. Paulo começa essa carta com 2 orações. A primeira ele dirige a Deus, louvando a Deus por causa da grandeza de Deus, da graça de Deus, a salvação, o fato de Deus ter pensado nele e em nós antes da fundação do mundo e muitas outras coisas. Essa é a primeira oração de Efésios 1. A segunda oração, que começa no versículo 15, é uma oração pelos Efésios. Então a gente viu no domingo passado e no anterior que as nossas orações também devem ser assim, antes de tudo, pensando em Deus e naquilo que Deus quer que pensemos e também pensando nos outros. Ao contrário de orações egoístas, onde a gente só pensa na gente, só pede pela gente, só agradece pelas coisas da gente. Então, o foco de Paulo e a vida de oração de Paulo, se os irmãos se lembrarem no domingo passado, se não se lembrarem, podem ver o vídeo no Facebook da igreja, no canal da igreja no YouTube.
O foco de Paulo em todas as suas cartas é orar pelo povo, orar pelos outros, e não por si. Ele também ora por si, mas é muito pouco. Orar pelos outros e também orar a Deus no sentido de louvar a Deus, reconhecendo a sua graça, a sua bondade, não pedindo nada, mas apenas adorando. Elogiando, que na Bíblia é chamado de louvor, que é um reconhecer do caráter, da natureza, da pessoa, das ações, enfim, o próprio Deus. Amando por quem Ele é, não pelo que Ele nos dá. Indo até Ele pelo prazer de ser Ele, e não pela expectativa do que Ele vai me dar. Então é amar a Deus por Ele ser um grande Deus, um poderoso Deus. E aqui o apóstolo Paulo, no final dessa sua segunda oração, que começa no verso 18, vai até o 23, que é o que a gente leu agora, Paulo exalta esse poder. Poder que esteve presente na sua salvação, e poder que esteve presente também sobre a morte de Cristo, e poder que também esteve presente e está presente na história da igreja, sobre o povo de Deus. Então, Paulo aqui introduz, não é, a sua segunda palavra de oração, nessa segunda oração no início da carta. Esse primeiro trecho, eu quero entrar já direto no texto, e se você quiser me acompanhar, é isso que a gente tem feito sempre aqui. O texto do verso 18 começa, iluminados os olhos do vosso coração. Não é? No texto anterior, Paulo está pedindo a Deus, no verso 17, 16, começando no 15, né, mas principalmente 16 e 17, que Deus possa dar espírito de sabedoria e espírito de revelação no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós explicamos domingo passado o que significa esse espírito de sabedoria que Paulo pede para os Efésios. E o que é esse espírito de revelação da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, é que o Senhor nos revele quem é Jesus Cristo. Um desejo de Paulo que os Efésios conhecessem a pessoa de Jesus Cristo. Mas ele entende que se não for pela ação de Deus, ninguém conhece Jesus Cristo. Não íntima e profundamente. Conhece intelectualmente. Conhece, como a gente conhece a Dilma Rousseff, né? Como a gente conhece o José Serra, como a gente conhece a Marina Silva. A gente não conhece de dar a mão, sentar e tomar um café. Mas a gente sabe que existe. A gente sabe que está lá, ou deveria estar. Com Deus é a mesma coisa. Muita gente sabe que Ele está lá, e Ele está lá, mas não o conhece profundamente. De buscá-lo, de ter prazer nele, de ouvi-lo, de falar com Ele. De viver com íntima comunhão com o próprio Deus. Não conhecem. E Paulo, então, após falar sobre o espírito de revelação, sobre a revelação de quem é a pessoa de Jesus Cristo e o espírito de sabedoria, que são dados pelo Espírito Santo do Senhor, isso, quando dados a nós, produziria uma luz em nossos corações. Quando Deus der esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação, do verso 17, isso faria com que os nossos olhos do coração ficassem iluminados. Então Paulo aqui vai tratar de algo muito especial e muito profundo. E assim, de difícil compreensão. Lendo rapidamente ou lendo assim, correndo, não é? A gente não consegue pegar tudo aquilo que ele fala, não é? A gente só consegue se a gente ver com muito cuidado e com muita dedicação. E embora o tempo que a gente tem para a pregação seja curto, não seja tão longo assim, o texto é digno de um tempo muito maior para a gente conhecê-lo. Eu vou tentar, de uma maneira cuidadosa, mas dedicada e sucinta, entrar naquilo que Paulo quer dizer aqui para nós. Primeiro ponto aqui nessa porção de Paulo, que começa no verso 18, na verdade ela começa no verso 19, no final do verso 19. Veja o final do verso 19. O verso 19 termina com essas palavras. Segundo a eficácia da força do seu poder. Não é assim que está aí? Segundo a eficácia da força do seu poder. Algumas versões trazem outras expressões, não é? Algumas Bíblias trazem sobre aquele que opera, a força que opera em nós. Mas a ideia melhor é essa que está na maioria das versões, não é? Segundo a eficácia, ou seja, ele é eficaz. O que é eficaz? Essa força do seu poder que opera em nós. Então, é segundo a obra e é segundo a operação da força do poder de Deus que Ele vem a nós e abre os nossos olhos.
Abre os olhos do nosso coração. O texto no verso 18 começa, iluminados os olhos do vosso coração. Obviamente, essa expressão é figurativa. O nosso coração não tem olhos, não é? Não tem olhos, não tem olho. Ele não vê nada, não é? Nossos corações, até mesmo o coração é uma expressão figurada, não é? Coração aqui se refere às nossas emoções, não é? Se refere a essa parte imaterial do nosso ser, da nossa existência, não é? Contrariando a parte física. Se refere à nossa alma, se você preferir. Outros trechos da Sagrada Escritura chamam o nosso coração de entendimento. E esse entendimento, ou esse coração, permanece cego. Cego, incapaz de enxergar a luz de Deus. Incapaz de enxergar o Evangelho. Esse coração, sem o poder de Deus, é cego. Totalmente cego. É impossível ao homem enxergar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem que o próprio Deus o cure de sua cegueira e abra os olhos da sua alma, abra os olhos do seu entendimento, ou abra os olhos do seu coração, como está em Efésios 1:18. Lembre-se que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:4, o que mesmo? Vocês lembram? Vamos abrir lá para ler? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Paulo usa a mesma expressão com outra ideia lá em 2 Coríntios 4:4. Aí ele diz o seguinte, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se a tua Bíblia for uma Bíblia boa e correta, e não adulterada, o Deus aí está com D minúsculo, correto? Alguma Bíblia está com D maiúsculo? Maiúsculo? Acho que não, hein? 2 Coríntios 4:4? Depois a gente vai ver essa versão aí, vamos conversar sobre ela. Mais alguma está com D maiúsculo? 2 Coríntios 4:4? Também está com D maiúsculo? Tá, é o do começo. É o do começo. Ufa! Agora eu fiquei mais... Obrigado, Marco, por ter ajudado. É verdade. No final está a imagem de Deus maiúsculo, né? E aí no comecinho, o qual o Deus desse século, esse Deus desse século minúsculo. Quem é o Deus desse século? É Satanás, é o próprio diabo. E aqui Paulo está dizendo que esse Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Que é outra expressão para a palavra coração. Então o coração das pessoas sem Cristo está cego por causa da cegueira que o próprio Satanás impõe sobre elas. Elas nascem no pecado e por causa da sua vida no pecado, isso vai criando uma cegueira. Paulo, escrevendo para Timóteo, usa outra expressão que é a cauterização. A pessoa não vê, não sente, não dói, ela não percebe. Ela não consegue nem enxergar que aquilo é pecado. Ela está cega. Quando falam para ela do Evangelho, para ela o Evangelho nada é a mesma coisa. Para ela o Evangelho de Jesus Cristo e a história, sei lá, de qualquer coisa, não tem diferença. É mais uma história. É mais uma história. Não causa mudança na vida dela. Não faz diferença alguma em seu próprio coração, em seu cotidiano, em seus relacionamentos, na maneira como ela trata a vida, as pessoas, enfim, os seus negócios, nada muda. Porque o Evangelho não muda. Ela permanece cega, o coração cego, o entendimento cego, até que, Efésios 1:18, que é o nosso texto, sejam iluminados os olhos do vosso coração. Então volte lá para Efésios comigo. Paulo então está orando para que pela força do poder de Deus, conforme está no final do verso 19, os olhos do coração dos efésios fossem iluminados, totalmente iluminados. Paulo sabia, gente, que só por Deus os efésios enxergariam o Evangelho e teriam suas vidas transformadas. Se Deus não iluminasse os olhos daqueles, eles não enxergariam, eles permaneceriam cegos, coração cego, fechado, duro.
tais éramos nós, não é? Quando falavam de Cristo para a gente. Entrava aqui, saia ali. Alguns aqui talvez permanecem nessa situação. Ouvem aqui, saem ali, não muda nada. E outras, para quem vocês falam de Jesus, entra aqui, sai ali, você tem vontade de abrir a cabeça, colocar lá dentro para ver se muda. Mas não, aí você é capaz de dizer para os outros que, enfim, pau que nasce torto, morre torto, não endireita, né? É o cristão Gabriela, né? Ele nasceu assim, vive assim, vai morrer assim. Nem por milagre, nem por decreto Deus muda. Você conhece gente assim? Eu não conheço, porque Deus muda. Eu conheço gente que é assim, né? Desde que nasceu. Que fala, não, eu sou assim, eu sou duro de coração assim, eu nasci assim, eu não consigo mudar. Outros dizem, não, eu sou mentiroso, mas desde pequenininho eu minto, eu não consigo parar de mentir. Eu não sei o que é mentir, deixar de mentir desde a minha infância. Outros dizem, não, eu não sei o que é parar de brigar. Né? A criança desde pequenininha é explosiva, puxa cabelo, eu falei sobre isso hoje de manhã, gospe, belisca a mãe e o pai, faz tudo de ruim. E aí quando cresce, ele continua explosivo com os outros e dizem, desde que criança eu sou assim, eu vou continuar assim. E outros pecados, né? Ou a pessoa que é adúltera, desde pequenininho assim, a sua adolescência, começou a ver pornografia, começou a falar besteira com os amigos na escola, começou a ver vídeo pornográfico na internet ou a alugar no videocassete, porque para alguns adolescentes do passado aqui não existia internet ainda. Então a arte tinha que ser maior para poder acessar essas porcarias que matam a nossa alma e nos levam para o inferno. Mas hoje os adolescentes com clique eles chegam a tudo isso e acabam se destruindo e abrindo a porta do inferno dentro do quarto da casa deles, quando eles se expõem diante da pornografia. Mas eles dizem, eu sempre fui assim, eu não sei como mudar. É a mesma expressão que os homossexuais usam. Eu nasci assim. Mas assim para os homossexuais, assim para os assassinos, assim para os de ira explosiva, assim para aqueles que dizem eu não consigo parar de mentir, assim como para todos que nasceram com o pecado, inclinando-os para o pecado. Essas pessoas precisam da luz do Evangelho e do próprio poder de Deus para mudar a vida deles. Porque se o poder de Deus não mudar, ninguém muda. Você não muda, eu não mudo, pai não muda, mãe não muda, amigo não muda, pastor não muda, a igreja não muda, nenhuma. É só o poder de Deus que tem o poder de mudar a vida de um homem, de uma mulher, de um idoso, idosa, jovem, criança, adolescente. Eu não creio que o homem possa mudar-se a si mesmo. Eu não creio que o rapaz, a moça, a senhora, seja lá quem for, chegue um dia da sua vida e diga, eu vou mudar. Chega, não aguento mais essa vida. Amanhã tudo vai mudar. É aquela dieta de segunda-feira. Não existe isso. Ao invés disso, o que deveríamos dizer, se os nossos olhos do coração foram iluminados, é o seguinte. Pela graça de Deus, eu vou mudar. Pela graça e pelo poder de Deus e pela misericórdia dele, eu vou mudar. Quando você diz isso para uma esposa, por exemplo, ou para um pai, para sua mãe, olha, por mim eu não consigo, mas pela misericórdia e graça de Deus, e pelo poder de Deus que opera em mim, eu vou mudar. Um adolescente fala isso para o seu pai, né? Fala, por que não? Mas essas são as palavras de um marido para uma esposa. Olha, eu já tentei, já lutei, mas eu não consigo. É óbvio que você não consegue. Mas pelo poder de Deus e pela graça de Deus eu vou mudar. Ora por mim. Eu vou orar por mim. E pela graça e pelo poder, a eficácia do poder de Deus que opera em minha vida, eu creio que eu possa mudar. Eu creio que eu posso ser diferente. Eu creio que as coisas em minha vida possam mudar. Eu creio que eu possa ser uma pessoa melhor e diferente daquilo que eu tenho sido. E que tem te entristecido. Esse reconhecimento está claro na mentalidade e no coração de Paulo. Agora então, a continuação do verso 18 afirma que, olhe mais uma vez para a sua Bíblia, que uma vez que a cegueira não existe mais, todos eles saberiam de 3 coisas muito especiais. A primeira delas ainda está no verso 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Essa é a primeira. A segunda, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a terceira, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, quando o Senhor Jesus, pela pessoa e obra do Espírito Santo, ilumina o nosso coração e a gente entende
e aí a gente muda, e aí a gente se converte. Quando isso acontece, 3 coisas muito especiais vão acontecer na gente. Primeiro, é a esperança do nosso chamamento. Segundo, as riquezas da glória de sua herança nos santos. E a terceira, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, essas 3 coisas ele faz para conosco. Ele opera em nós essas 3 coisinhas aqui. E ele faz por causa da grandeza do seu poder. Então vejamos a primeira, que ainda está no verso 18. Segundo a grandeza do seu poder para conosco, nós passamos a entender qual é a nossa vocação nesse mundo. Qual é o nosso chamamento nesse mundo. Normalmente, quando se fala de vocação para igreja, para cristãos, isso, logo lá já se pensa em padre, monge, monja, pastor e outras coisas mais. Pensa-se que vocação está relacionada à consagração tempo integral ao ministério. Mas essa é uma péssima compreensão de vocação. Péssima compreensão. E quando eu digo vocação aqui, eu não quero dizer uma profissão específica, não é? Mas de uma vocação que está dentro, que é inerente a todas as vocações. O chamamento ou a vocação, porque tem várias versões bíblicas, umas trazem vocação, outras trazem chamamento. A esperança do seu chamamento, a esperança do vosso coração. Quando ele ilumina os olhos do seu coração, você sabe qual é a esperança do seu chamamento, a esperança da sua vocação. Em outras palavras, é para que você saiba por que você está vivo. E o que é que Deus quer que você viva enquanto você vive. Se a sua vocação profissional, se a vocação profissional de alguém é ser um marceneiro, por exemplo, então, a outra vocação, que subjaz a essa vocação, é a vocação de glorificar a Deus por meio da marcenaria. Ou então, se o jovem se sente vocacionado à medicina, e a vocação dele está ligada à medicina, fez lá um curso, um seminário, assistiu algo sobre profissões ou vocações, e aí ele entendeu que ele deveria fazer medicina, prestou vestibular, passou, enfim, concluiu o seu curso, tornou-se um médico, aquela é a vocação dele. Mas existe uma outra vocação que subjaz a essa, e que está dentro dessa, que é a vocação da gente glorificar Deus em tudo. Então, aquele jovem que foi à medicina, ele entende que por meio da medicina, ele há de glorificar a Deus, como médico, e assim por diante. Aqueles que são motoristas, aqueles que são químicos, aqueles que são professores de português, aqueles que são padeiros, aquelas que são donas de casa, aqueles que são donos de um comércio, etc. Todos vocês, dentro das suas vocações e chamamentos, compreenderem que existe algo que está por trás disso, por meio do qual vocês vão de glorificar a Deus. Mas isso, sem a luz do Evangelho brilhando em nós, a gente não entende. A gente acha que a gente vive para a nossa própria glória. A gente acha que se a gente trabalha, é para a gente poder mostrar para os outros. É para a gente conquistar e deixar alguma coisa de moral e de exemplo para os nossos filhos. E bater no peito no futuro dizendo, tá vendo tudo isso? Eu conquistei por meu esforço. Aquelas semanas que eu fiquei longe de vocês, aquelas noites que eu não passei com vocês, todo aquele esforço meu. Agora vocês podem curtir tudo isso, ó. Eu conquistei. E isso é perigoso demais. Porque a palavra glória na Bíblia é exatamente isso. É atribuir a alguém o mérito por algo. Nós, ainda que conquistemos coisas nessa vida, devemos reputar essa conquista como nada. Porque ela só existe em nossa vida, e Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3, no comecinho do capítulo 3, ela só existe na nossa vida por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não teria conquistado nada na nossa vida. Você não teria saúde para trabalhar, você não teria sabedoria para fazer o que você faz, você não teria chegado onde você chegou. É pela misericórdia de um Deus soberano que você é o que é, que você se move, que você existe, que você vive. O pecado cega a gente não consegue ver isso. Mas uma vez que os olhos do nosso coração são iluminados, a gente passa a glorificar a Deus em tudo. Eu vou prestar um vestibular, vou fazer uma faculdade de letras, quero ser um professor de inglês ou de alemão, ou etc., ou de português, mas eu quero porque eu vou glorificar a Deus por meio daquela profissão. Eu quero ser um engenheiro, mas eu vou fazer engenharia porque quando eu estiver lá, eu quero glorificar a Deus por meio daquilo. Eu não vou ser desonesto, eu quero ser um médico, quero ser um enfermeiro,
quero ser um marceneiro, quero ser qualquer coisa que vocês possam imaginar. Por que eu quero ser? Cuidado com esse espírito do nosso tempo, que faz com que a gente queira ser para poder ter. E isso é errado, meus irmãos. Porque isso revela que no nosso coração, na verdade, mais importante é o ter do que o ser. E para Deus, não importa nada o que a gente tem, importa o que a gente é. Por isso que tenhamos o que tivermos, conquistemos o que venhamos a conquistar. Tudo isso tem que ser vivido num ambiente onde a gente dá glória a Deus todo dia. Glória a Deus pelo serviço, glória a Deus pela família, glória a Deus pelo sustento que entrou. Ou se não entrou, esses dias um irmão compartilhou que há 3, 4 meses ele não recebe seu salário. Glória a Deus também. Porque em tudo nós devemos dar glória ao nosso Deus. Porque Ele está cuidando de nós. Ele nos ensinou a pedir o pão e Ele não vai nos deixar ficar sem o pão, sem o cuidado básico das coisas do dia a dia. Basta que confiemos, basta que nos entreguemos e compreendamos qual é o espírito, o que é que está por trás e qual que é a esperança do nosso chamamento. Ele chamou você, Ele me chamou para que sejamos filhos dEle. Há uma esperança por trás disso. E a esperança é que enquanto o fim dessa vida não chega, e das minhas aflições e sofrimentos e tormentos e pecados e lutas e escravidões, enquanto tudo isso não se acaba, eu estou debaixo do seu controle e estou em suas mãos. Ele me ampara, Ele me sustenta como uma mãe. Não é como disse o profeta, ainda que uma mulher esqueça-se do filho que mama, eu não me esquecerei de ti, jamais. Eu tenho os seus nomes gravados nas palmas das minhas mãos. Então, com essa certeza, tendo essa esperança, nós devemos viver o poder de Deus. E eu vou explicar melhor isso no final. Porque a segunda palavra dele aí, ainda no verso 18, é sobre qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A gente precisa entender isso. Então, segundo a grandeza desse poder que opera conosco, segundo a grandeza do poder de Deus que opera em nossas vidas, Deus deseja que nós entendamos quão grandes e maravilhosas coisas nos aguardam nos céus. Obrigado. Quantas coisas maravilhosas estão preparadas para nós. Veja, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu vou ler isso de novo, porque são confusas essas palavras. As riquezas da glória da sua herança nos santos. A nossa herança ainda não foi nos dada, porque se tivesse sido dado não seria herança. Ela nos está guardada. Uma parte dela nos foi dada, e essa parte se chama Espírito Santo. E Ele é a garantia, Ele é o penhor da nossa herança. Aqui Paulo fala que, graças à luz do Espírito Santo e à luz do Evangelho e à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente passa a compreender que existem riquezas nos aguardando. Riquezas da glória da nossa herança nos santos e com os santos, porque os santos já estão lá desfrutando de parte. Não de tudo ainda, porque o todo só será desfrutado depois da segunda vinda de Jesus. E o terceiro ponto que ele fala, que está no verso 19, a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos. Então, segundo a grandeza do seu poder para conosco, Deus deseja que a gente aprenda a confiar e a descansar na certeza da soberania e do poder do nosso Deus. A gente precisa descansar nisso. Descansar que Ele cuida. Então aqui Paulo compartilha o quanto ele deseja de Deus que Ele abra os olhos dos efésios. Para que os efésios vejam a grandeza e a maravilha que é o poder de Deus sobre nós. O poder do Evangelho sobre nós. Irmãos, tem coisa que a gente fala com dor no coração e essa é uma delas. A gente não consegue ver a beleza do poder de Deus enquanto o nosso coração não é iluminado. E assim, mais uma vez eu digo, com todo o temor e tremor e com todo o amor do mundo que eu tenho por vocês, temor e tremor de Deus e amor por vocês, a gente precisa pensar na nossa vida. Paulo disse para os coríntios, né, que eles deveriam se examinar a fim de saber se estavam na fé. Eu também tenho que me examinar. Se eu não procurar me examinar para saber se eu estou na fé, o que vai acontecer com a minha vida? Pode acontecer que eu não seja salvo e eu vá para o inferno.
porque eu achei que eu era salvo. Mas o Espírito de Deus nunca testemunhou com o meu espírito. Eu nunca senti isso. Eu nunca experimentei essa certeza de Romanos 8, que nos diz que o Espírito do Senhor testemunha com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Se você nunca provou isso, acorda. Se você não sabe o que é a beleza de ver o poder de Deus. Paulo aqui, ele está querendo mostrar o desejo dele, que Deus abra os olhos dos efésios, para que os efésios vejam a grandeza e a maravilha que é o poder de Deus. E o poder do Evangelho. Se os seus olhos não conseguem ver a maravilha que é o poder de Deus e o poder do Evangelho, é porque o seu coração ainda está cego. O Deus desse século ainda está cegando o seu entendimento. E a luz do Evangelho não resplandeceu. E você não foi transformado. Você está em grande perigo. Bem, Paulo continua falando sobre esse poder nos versos seguintes, a partir do verso 20. Eu vou ler do 20 ao 23 direto mais uma vez. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais. Eu vou pausar, porque é bom que a gente vá passo a passo. Meus irmãos, essa conclusão de Paulo, do capítulo, nos apresenta duas coisas importantíssimas. Duas coisas importantíssimas. A primeira é que o mesmo poder que exerceu ele em Cristo, ou seja, o mesmo poder que ele operou, e a palavra aqui vem da palavra ergon, em grego, que significa trabalho. De onde vem ergométrico, ergometria e outras coisas assim, não é? Que tem a ver com trabalho, esforço. É a mesma palavra. Existe um esforço, um trabalho, uma ópera, não é? No sentido puro da palavra, né? Algo que é operado em nós pelo próprio Deus. E essa coisa que é operada, esse poder que é manifestado na sua vida, foi o mesmo poder que operou no corpo de Jesus Cristo, quando o corpo dele estava dentro daquele sepulcro em Jerusalém, depois de 3 dias enterrado. Aquele poder que veio dos céus e envolveu aquele corpo morto, fazendo-o ressuscitar, é o mesmíssimo poder que está aí dentro de você. É o mesmíssimo poder que transformou a sua vida. No verso 20a está assim, não é? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos. O poder que no texto anterior ele fala que ele derrama sobre nós. Que ele opera sobre nós. Que ele manifesta sobre nós. É o mesmo que esteve sobre Cristo. Aquele então que esteve em Cristo é o poder da iluminação. É o poder que nos tira a cegueira e nos tira da morte eterna. Este poder de Deus que um dia abriu os seus olhos, os meus olhos, é o poder que fez o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar. É o poder que fez o nosso Senhor Jesus Cristo ascender aos céus, assentar-se à direita de Deus, aquele corpo morto, agora ressuscitado, glorificado e assunto aos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo com que nosso Senhor Jesus Cristo tivesse poder e autoridade sobre todo principado, sobre toda autoridade, poder, domínio, demônio, anjo, tudo que você possa imaginar, sobre tudo e sobre todos. Esse poder que operou em Jesus Cristo fez com que ele literalmente se tornasse, por meio do poder de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que foi oprimido sobre um soldadinho sem vergonha, que nem em Roma trabalhavam numa periferia distante do centro do império. E oprimissem e matassem o Filho de Deus. Mas agora, ressuscitado pelo poder de Deus, glorificado e elevado às alturas, ele tem sob seus pés tudo. E ele é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E mais uma vez, é este mesmo poder que habita em nós e transforma a nossa história. É esse mesmo poder que dia a dia muda a nossa vida. É esse mesmo poder que vem a nós quando clamamos a Deus, muda a minha vida. Muda meu coração, meus olhos, minha língua, meus ouvidos, minhas palavras. Muda a minha vida. É o mesmo poder, não é outro. Porque é a mesma pessoa que ouve do lado de lá da eternidade e que responde para aqueles que estão deste lado. Segunda coisa interessantíssima que o texto nos traz, aliás, antes vamos continuar a ler, não é? Verso 20, já lemos 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio,
e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Isso é sensacional. Verso 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A segunda coisa interessantíssima que está aqui, que o texto nos traz, é que este poder de Deus foi dado à igreja. Isso é estranho, é curioso, mas é o que está na palavra. Por ser ela o corpo de Jesus Cristo, ele deu a ela também. O verso 23 afirma que a igreja é complemento, ou é a plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso o poder dele repousa sobre ela. O verso 23 diz assim, a qual é o seu corpo, e aí ele continua, a plenitude daquele quem? De quem que ele está falando? De Cristo. A plenitude de Cristo, que a tudo enche em todas as coisas. Existe não só uma ideia cósmica e universal no que diz respeito ao universo mesmo, de que a pessoa de Cristo, sendo ele Deus, preenche tudo. É aquilo que a gente chama de onipresença. Ele está presente em todos os lugares. A sua presença enche tudo. Ele enche todas as coisas. E o poder dele reside na igreja. Presta atenção, não reside em você individualmente. Não diz que reside no Ismael, no Aníbal, no Wilson. Diz que reside na igreja, e a igreja não é um. A igreja nunca foi e nunca será alguém sozinho dentro de casa. A igreja é um grupo de pessoas que se unem, pecadoras, arrependidas, para adorarem o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sobre esse grupo, sobre esse plural, sobre esse coletivo, um poder repousa. Um poder maravilhoso, um poder transformador, um poder belo e abençoador. Meus irmãos, Paulo então aqui ele conclui sua palavra, não é, sobre suas orações, revelando algo maravilhoso a nós. Nós fomos alcançados pelo mesmo poder que ressuscitou a nosso Senhor Jesus Cristo e que o fez ascender aos céus, onde ele permanece até a sua segunda vinda. Esse mesmo poder que operou em Cristo opera em nós. No domingo que vem, permitindo nosso Deus, nós entraremos, ou quando o Senhor permitir, nós entraremos no segundo capítulo. A partir do capítulo 2, Paulo tratará dos efeitos desse poder na nossa vida. Os efeitos desse poder que primeiramente iluminou os nossos olhos e fez que a gente entendesse e visse quão maravilhoso é Deus. E a gente não quisesse mais nada desse mundo, mas corresse para Ele. Esse mesmo poder é o que tem causado tantas coisas na vida dos cristãos. Paulo vai explicar isso para os Efésios. E é muito interessante isso também, muito legal. Mas enquanto a gente não chega lá, sobre o que nós vimos até aqui, eu gostaria de já ir para a conclusão dizendo que existe muito poder que repousa sobre nós, a igreja de Deus. Muito. O que falta, meus irmãos, não é poder. O que falta é santidade da nossa parte. O que falta é conversão. O que falta é consagração. O que falta é amor por Deus. A gente não conhece o poder de Deus porque a gente não conhece a Deus. A gente está como igreja, como povo de Deus, eu não estou dizendo liberdade, eu estou dizendo a igreja do nosso tempo, a igreja de Cristo espalhada pelo mundo todo. Tirando algumas exceções onde eles vivem debaixo de um grande avivamento, que não é sinônimo de barulho, mas de quebrantamento e conversão genuína, consagração e santidade. Excetuando esses lugares, a grande maioria dos cristãos vivem como? Vivem mais ou menos, né? Vivem daquele jeito medíocre, né? Na média, raso. Como já disse um irmão no passado, é uma enorme lagoa com 1 palmo de profundidade. Os outros olham e falam, nossa, a igreja! E aí eles conhecem você. Talvez alguns 2 palmos de profundidade. E aí, raramente encontram algum que tem 1 metro de profundidade. Que você consegue entrar e ver realmente amor, beleza, santidade, consagração. Alguém que morreu para esse mundo e vive para a glória de Deus. A gente consegue encontrar uma luz por aí de vez em quando. Alguém que ilumina por onde passa.
Alguém que traz sabor e gosto para onde passa, porque é sal da terra. Mas a grande maioria, eu acho que eu não estou falando nenhum exagero aqui, né? A grande maioria é tão podre quanto o mundo. Não pode nem chamar de sal da terra, porque tá precisando de sal. Está precisando de sal. Está precisando de luz. Mas se vê como igreja. Então, Paulo aqui, ele ora pelos filipenses, para que eles nunca deixassem de receber essa luz, e nunca deixassem de receber esse poder, e nunca deixassem de continuar a ser transformados, para que nunca deixassem de ser uma bênção. Para que nunca deixassem a fé que opera, como ele diz nos versos anteriores, e o amor para com todos os santos, que ele diz nos versos 15, 16 e 17. A fé que opera, a fé que é posta em prática, por meio do amor que é manifesto para com todos os santos e para quem não é santo também. Meus irmãos, quando não há amor sendo manifestado, quando não existe fé sendo posta em prática, a gente vê só pecado, ansiedade, depressão, incredulidade, maledicência, murmuração. Aí é óbvio que é estranho quando se fala que o poder de Deus repousa sobre a igreja. A pergunta é, que igreja é então que eu preciso ir lá? Porque aqui eu não vejo esse poder. Eu estou dizendo genericamente, eu não estou dizendo aqui mesmo, né? Mas Deus espera sim, e essa deve ser a nossa oração. Não só por nós, mas pela igreja de Cristo espalhada por esse mundo. Porque amamos a igreja de Cristo, porque ela é de Cristo, ela é a noiva de Cristo, ela é o corpo de Cristo, e a gente é parte desse corpo, por isso que a gente nunca pode falar mal da igreja. Se você fala mal da igreja, você está falando mal de quem? Você está falando de você. Só que a cegueira é tão grande que às vezes a gente nem consegue ver isso. Porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Por favor, a igreja é você. E falar mal da noiva de Jesus Cristo, você devia ter medo disso. Alguém que ousa falar mal da noiva, não, eu estava falando mal da instituição. Volta para casa, abre a Bíblia, ora e vai estudar, porque você está longe. Você não sabe quem é instituição, você não sabe quem é igreja, você não sabe nem quem é Jesus Cristo. Mas não compensa falar isso agora, porque eu fugiria do texto, embora a tentação é muito grande, mas eu não quero sair dele. O foco é que a igreja de Jesus Cristo é maior do que o que a gente pensa. É maior do que o que a gente vê. Mas se você foi iluminado por Deus um dia, e foi chamado, e foi transformado, você é parte dessa igreja, que estará no céu um dia. Dessa igreja que já está no céu, que esteve no céu desde o Antigo Testamento, e estará daqui 200, 300, 1000 anos, quando pessoas aqui na terra estiverem se convertendo, mas você já vai estar lá 1000 anos. Como eu disse hoje de manhã, Agostinho já está lá 1700, Jesus e os apóstolos há quase 2000. A gente vai chegar lá daqui a pouco, cuidado para não se achar, porque eles já estão lá há quase 2000 anos. Chegar para Davi, apontar o dedo na cara, Batseba, ele já está lá há mais de 3. Mais de 3. E você? Meus irmãos, a gente não se enxerga. E assim, como o pecado nos cega para vermos a grandeza e a beleza e a maravilha do poder de Deus. Eu sei que eu já falei essa besteira muitas vezes, né? Chegar no céu, dar tapa na cara de Adão. Chegar no céu e tirar satisfação com Eva. Por causa disso, por causa daquilo. Mas, gente, isso tudo é bobeira. Isso tudo é bobeira. O fato é que a igreja, sendo algo universal, não lembra da denominação, tá? Sendo algo universal no que diz respeito a de todas as eras, de todos os tempos, de todos os lugares, a palavra certa para isso é catolicidade, de onde vem a palavra católica. Igreja católica significa a igreja de todas as eras, de todos os tempos e de sempre. Não é a igreja católica apostólica lá de Roma, que é outra coisa. A expressão igreja católica é uma expressão corretíssima. Nós fazemos parte dessa igreja. Porque fazemos parte da igreja de Jesus Cristo de todas as eras e de todos os tempos. E essa igreja, então, é a igreja que experimentou um dia o poder de Jesus. E a igreja que vive experimentando o poder de Jesus. E pode ser que a sua igreja não revele esse poder tão patentemente quanto deveria. Mas se você é parte dessa igreja maior, dessa igreja universal, dessa igreja católica, dessa igreja internacional, dessa igreja mundial, todos os nomes foram usados, né? Igreja mundial, universal, internacional, católica, significa tudo a mesma coisa, é tudo sinônimo.
Se você faz parte dessa igreja que Jesus Cristo comprou com o seu sangue, de ontem, de hoje e de amanhã, e que estará no céu glorificando, mantenha-se orando, para que a sua luz não apague, para que o seu sal não se torne insípido, a ponto de você ser jogado fora e ser pisado pelos homens, como disse Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Se nós somos de Deus, nós precisamos orar para que Deus nos mantenha debaixo do seu poder. Meus irmãos, o que aconteceu com a gente um dia, foi o mesmo que aconteceu com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, quando eles saíram do Egito. Quando a primeira Páscoa aconteceu. No dia 14 de Nissan, dentro do calendário hebraico, que se comemora por volta desses dias. Por isso que a gente vai comemorar a Páscoa também nesse final de semana que vem, né? Por volta desses dias, desse tempo do ano, o povo de Israel recebeu um derramar do poder de Deus, como eles nunca tinham visto antes. Naquelas pragas que vieram sobre o Egito, todos aqueles sinais miraculosos e sobrenaturais que aconteceram, eles sendo libertos do Egito. Então, eles viram o poder de Deus no dia da libertação e continuaram a ver o poder de Deus durante toda a sua peregrinação. Com você é igual. Nós também vemos o poder de Deus no dia da nossa libertação e continuamos a ver durante toda a nossa peregrinação nesse mundo. Não é diferente em nossas vidas, meus irmãos. Assim como o poder de Deus acompanhou a saída do Egito e durante toda a peregrinação no deserto, o mesmo poder esteve envolvido na nossa conversão e está envolvido em todos os eventos da nossa vida agora. Esta é a razão pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos afirmou em Mateus 6:25, não andeis ansiosos pela vossa vida. E que Paulo, reproduzindo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Repetindo as palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Palavras de Cristo e do Espírito por meio de Paulo. Gente, quando a gente sabe, quando a gente experimenta e quando a gente crê que um poder sem limite está sobre nós, o mesmo poder que ressuscitou o nosso Senhor repousa sobre nós, o que haveremos de temer? O que haveremos de temer? Nós nunca estamos sozinhos. As pessoas podem nos olhar e achar que nós estamos sozinhos, que nós somos fracos, que nós não somos ninguém, porque a gente não tem o dinheiro que eles têm, não temos a influência que eles têm, o poder que eles têm, a posição que eles têm, a gente não é nada. Mas o que eles não veem é que a gente nunca está sozinho. Deus está conosco. O El Shaddai, o Deus poderoso, todo-poderoso, é o nosso Deus. E Ele está conosco. E nunca somos abandonados. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele disse, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca nos abandonou. No dia que você conheceu a Cristo, Ele esteve do seu lado por meio da pessoa e da obra do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E Ele permanece com você todos os dias. Ele está aqui com você. Ele vai estar com você quando você for para sua casa. O Espírito de Cristo, que acompanhou os apóstolos em Atos, que também é chamado de Espírito Santo na Bíblia. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito. E este há de nos acompanhar até o último dia da nossa vida. O mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Senhor. Pensa, o mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Senhor, Ele está aqui. O que Ele não pode mudar? O que Ele não pode... O que é grande demais para Ele? Confiando nessa verdade, meus irmãos, espera-se que nós descansemos no poder de Deus. Em meio às aflições da vida. Essa é a aplicação final. A ansiedade elevada a um nível incontrolável. A ansiedade que você não consegue controlar mais ela. Ela se torna pecaminosa. E leva à ira, à irritação e, por fim, a uma depressão. E ela revela um coração
que não confia e nem acredita que Deus de fato é poderoso. Assim, pode acontecer, como já aconteceu em alguns casos de pessoas que eu aconselhei há tempos atrás, delas dizerem para mim, não, mas eu acredito que Deus é poderoso, mas eu não consigo controlar minha ansiedade. Então, assim, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você crê que Deus é todo poderoso, e você crê que Deus é bondoso, por que você fica ansioso? Porque, assim, eu só tenho motivo para ficar ansioso se eu acredito que Deus é poderoso, mas ele não é bondoso. Então ele poderia até fazer alguma coisa para me ajudar. Mas como ele não é tão bondoso, tão amoroso assim, ele não faz nada, ele fica na dele. Porque eu sou tão pequeno e Deus é tão grande, afinal de contas ele tem outras coisas mais importantes para fazer, outras pessoas para cuidar, problemas mais sérios para resolver. Então, assim, eu creio no poder de Deus, mas eu tenho que me virar sozinho. Isso é incredulidade. Isso é blasfemar contra Deus. Por outro lado, tem pessoas que dizem o seguinte, não, eu acredito que Deus é bondoso, Deus é graça, Deus é maravilhoso, mas eu não acredito que Deus é tão poderoso assim, sabe? O meu problema nem Deus resolve, não tem solução. Não tem solução. Por isso que eu me desespero. Por isso que eu já arranquei os cabelos da minha cabeça. E cheguei a certos níveis aqui, né? Que alguns nem tem mais cabelo, né? Quem sou eu para falar, né? É lógico que isso é figurado também. Tem gente que tem muito cabelo e também se descabela figuradamente. E tem gente que não tem um fio de cabelo e tem uma paz enorme. Então não é marcado pelos fios, mas é marcado pelo coração. Porque um coração que confia, meu Deus é El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o meu Deus é o Deus do Hesed, que é da camisa dos jovens aí, né? O meu Deus é um Deus de um amor leal. De um amor leal. Eu não tenho nada que temer. Ele me ama de uma maneira leal. E Ele é todo-poderoso. A quem temerei eu? É por isso que Davi, no final do Salmo 3 e no final do Salmo 4, ele diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. E quando ele escreve esses salmos, ele escreve no meio de aflições terríveis e grandiosas. Leia depois em sua casa, mas ele diz, eu me deito e durmo. Eu deito e pego no sono, porque eu sei quem cuida de mim. Quando você deita e fica, e rola, e gira, me perdoa ser sincero, mas é por amor. É porque em algum momento você deixou de confiar que Deus é poderoso e estaria cuidando de você. E isso estourou em algum momento. E aí você entrou na medicação. E agora, por mais que você confie com todo o coração que Deus é poderoso e bondoso, você não vai conseguir se livrar dessa droga mais. A menos que Deus te livre dela, porque ela viciou você. Mas Deus pode te libertar dela. E pode fazer com que você volte a dormir. E deitar a cabeça. E relaxar. Porque você sabe que só o Senhor te faz habitar em segurança. Ele é todo poderoso. Ele é todo bondoso. E pelo poder dele que opera em nós, nós vamos continuar vivendo e glorificando a Ele, na esperança da riqueza da glória que nos espera, da herança que nos espera lá com os santos. Nós sabemos quem é Ele, e sabemos o que nos aguarda, e sabemos debaixo das mãos de quem nós vivemos. Então, que nunca nos esqueçamos do seu grande amor por nós e do seu grande poder. Que nunca deixemos de louvá-lo e de adorá-lo em nossas orações, e também canções, por essa grandiosa graça manifesta por Paulo no início de Efésios 1, e também louvá-lo pelo seu grandioso poder, meus irmãos, que não apenas nos salvou, mas poder que ainda permanece sobre nós, e permanecerá para nos guardar durante toda a nossa peregrinação neste mundo. Você crê que o poder de Deus está sobre você para guardá-lo nas lutas e nos problemas que você vai ter que resolver essa semana? Eu não sei dos problemas de todo mundo aqui, mas Deus sabe e você sabe dos seus problemas. E eu sei que existem pessoas aqui que vão resolver problemas terríveis essa semana. Dores de cabeça, problemas insolúveis, portas fechadas. Não tem um caminho aberto diante dele, não sabe o que vai fazer. Mas você não tem razão para temer, porque o poder de Deus está sobre você. Por isso a gente descansa e vai. A gente descansa e caminha. E peregrina no deserto.
vendo aqui e acolá o poder de Deus manifesto, nos dando esperança, nos dando força, aumentando o nosso amor, aumentando o nosso prazer pela pessoa dele. Mas que não seja somente pelo poder que isso tudo venha a aumentar, mas que seja também por um viver diário de comunhão com Deus. Que seja por meio de um viver diário de oração, de leitura da palavra do Senhor. De um viver diário de comunhão com Deus, porque isso nos prepara para o dia da aflição. Para confiar e ficar de pé no dia da tribulação, no dia do deserto, no dia da porta fechada, no dia da aflição. Ele nos dará uma paz que excede todo entendimento, que haverá de guardar o nosso coração. E não deixará que a gente chegue numa ansiedade tal, incontrolavelmente tal, que nos levará para o pecado e para a depressão. Deus é poderoso, Ele nos guarda, Ele está do nosso lado, Ele habita o seu povo, Ele habita a sua igreja. Nunca deixemos de louvar a Deus, porque isso também é manifestação da graça de Deus por nós. Ele não precisaria repousar esse poder sobre nós, mas Ele o faz. Irmãos, vamos conhecer esse poder. Vamos nos consagrar mais. Vamos nos santificar mais. Para de ficar orando por prosperidade, por vitória financeira. Para com essas besteiras. Porque você morre, daqui a pouco dá um infarto, você cai duro, e aí acabou tudo. O que importa é a tua santidade, e não o diploma da faculdade. Mas eu não estou dizendo isso para você parar de estudar. Não, beleza, o pastor falou, então... Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que mais importante do que tudo... Lembra de Paulo falando, né? Que o exercício físico de nada aproveita, mas o exercício espiritual para tudo é proveitoso? Paulo estava falando que a gente não deveria fazer exercício físico? Paulo estava falando que eu não posso fazer minhas caminhadas de manhã, as minhas corridinhas de manhã? É lógico que não. Porque o exercício físico, sim, ele é proveitoso e é necessário, mas tem uma coisa que é muito mais proveitosa e necessária do que isso. Tem uma coisa que é muito mais necessária do que você ficar preocupado com quem você vai casar. Tem uma coisa que é muito mais importante do que com quem você vai namorar. Uma coisa que é muito mais importante do que faculdade você vai fazer, quantos filhos você vai ter, dia que você vai morrer, quem você vai matar. Tem uma coisa que é muito mais importante do que isso, que é a tua santidade, é a tua vida com Deus. É com isso que eu e você temos que acordar nos preocupando e clamando, amanhã cedo, Deus, pelo teu poder, pela tua graça, eu vou ser diferente. Eu vou mudar. Faz repousar. Faz com que a eficácia do poder de Deus opere em mim. Como um dia operou nos Efésios em Paulo, opere em mim. Transforme a mim. Santifique a minha vida. Porque nada para mim é mais importante do que isso. Que assim seja para todos nós. Hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em pé e orar ao nosso Pai, Deus. Chama os irmãos do louvor que venham aqui à frente para nos conduzir na canção final desse culto. Soberano e grandioso Deus, como é maravilhoso saber do teu poder, da tua grandeza, da tua majestade, da tua soberania. E como é bom poder descansar no poder do Senhor e na certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias, de que o teu Espírito habita o teu povo, transforma o teu povo, e que esse poder continua operando sobre a vida daqueles que buscam a Ti e desejam ser transformados. Ó Pai, dá a cada um dos meus queridos irmãos e irmãs essa fome e sede por transformação também, por uma nova vida, por uma nova história, por santidade todo dia. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa negligência. Perdoa-nos pelo nosso egoísmo. Perdoa-nos por estarmos centrados em nós mesmos de um modo tão excessivo e exagerado. Mas dá-nos a graça de acordarmos todos os dias, lembrando que é pela Tua misericórdia que estamos vivos. É pela Tua misericórdia que vamos para o trabalho e vamos chegar lá vivos. É pela Tua misericórdia que vamos para a escola estudar. É pela Tua misericórdia que a gente vai começar a arrumar a casa, lavar a louça, cuidar das crianças, preparando-as para a escola. É pela Tua graça, porque se não fosse, nem vivos mesmos estaríamos. Dá-nos, ó Deus, esse despertamento, a fim de que nossas mentes
Não cessem de pensar nas coisas do alto e naquele que no alto está, intercedendo por nós, amando-nos. Senhor, obrigado porque o Senhor está aí. E um dia contigo estaremos também. Obrigado por termos em Ti a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa paz. Louvado seja o Senhor. Para todos sempre seja louvado o nome bendito do Senhor. Amém e amém.